Opa pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai estar implementando o token JWT e organizando algumas das nossas rotas aqui na nossa aplicação do Hortifruti, tá? E começando explicando também o que é o JWT, tá? O JWT é a sigla para JSON Web Token, que é uma maneira de garantir que os usuários eles tenham um crachá para poder acessar a nossa aplicação. E quando eu digo um crachá, é um código único, alguma forma de registro que identifique que aquele usuário está usando o sistema. E como é que funciona o JWT, tá? Quando a gente faz o login no sistema, a gente vai verificar as credenciais do usuário e se tiver tudo certo, a gente vai gerar um token JWT para ele. E esse token é como se fosse um crachá de acesso para a nossa aplicação. E a gente guarda ele tanto no local storage do navegador, na seção, ou também na seção aqui da API. E toda vez que ele for tentar acessar alguma página ou acessar alguma rota da nossa aplicação, a gente vai verificar, ele tem acesso a essa rota, ele tá logado para acessar, porque, por exemplo, se a gente tem uma plataforma e a gente não protege ela com o JWT, qualquer pessoa que tiver acesso a uma rota, por exemplo, do financeiro, vai poder acessar o financeiro. Então a gente tem que proteger essas rotas, a gente tem que fazer essa segurança da aplicação. Então por isso a gente vai instalar aqui a biblioteca do JWT no Laravel, tá? Então aqui eu já estou com a minha aplicação rodando, dos testes que a gente fez antes. E aqui do ladinho eu tenho outro terminal que eu separei aqui pelo split. E eu vou rodar esse comando, ó. Composer require Timon barra JWT -out. Aqui o Composer ele vai começar a instalar essa dependência aqui no meu projeto Laravel, que é a dependência do Timon barra JWT out. O Timon é o criador, né, dessa biblioteca do JWT out que eu estou utilizando, que eu vou utilizar. No caso, existem outras bibliotecas que aplicam também esse conceito do JWT, mas eu especificadamente uso essa há muito tempo e vou trazer para dentro da nossa aplicação, certo? Então ele vai começar a instalar algumas dependências aqui, então vai depender muito da sua internet aí, de como é que tá. E enquanto isso, eu vou abrir aqui um outro terminal aqui no Split e vou rodar um outro comando. Vai ser o php artisan jwt secret. Esse jwt secret, na verdade a gente vai ter que acabar de esperar de instalar mesmo, mas o jwt secret ele vai ser uma variável aqui no nosso env que vai meio que identificar que a gente está usando a biblioteca do Timon e a gente vai conseguir, por exemplo, gerar outros tokens também para as outras pessoas. Então, tudo isso de forma restrita, tá? Não é recomendado que ninguém tenha acesso ao seu JWT Secret. Por isso que no env.example, na hora que a gente gerar, ele não vai aparecer. Ele só vai aparecer aqui mesmo no nosso .env. E enquanto a gente instala, tá? O JWT aqui na nossa aplicação, a gente também já vai organizar um pouco das nossas rotas, por conta de algumas falhas que o Laravel ainda não corrigiu na versão 11, que não reconhece as rotas da forma que elas são organizadas ali. A gente tem que organizar de uma forma específica. Então vamos aqui em Routes, API, user.php. E para quem não lembra, por exemplo, aqui no Postman eu tô com a rota index, tá? E todos os usuários foram listados. Mas quando eu descomento aqui a rota get para listar só um usuário, recebendo o ID desse usuário pela rota mesmo, para a gente poder listar só ele, tava dando erro. Então não tá nem mais chamando, por exemplo aqui ó, se eu passar o ID1, tá falando que o ID selecionado não é inválido, tá? Então a gente tem que fazer a tratativa e tem que organizar as rotas aqui também. Então vamos fazer o seguinte, para a gente começar a organizar as rotas, a gente vai sempre seguir esse padrãozinho aqui em qualquer outro arquivo que a gente criar, que vai ser, por exemplo, primeiro vai ser a rota para deletar. A rota de deletar, ela vai receber o ID pela rota também.
que aqui vai ser o user controller. Opa, user controller, dois pontos, class, destroy. Depois vai vir a rota de patch, que vai servir para restaurar o nosso usuário. Ah, eu deletei ele, mas agora eu quero ativar novamente. Essa rota ela vai servir para isso, tá? User controller, class, restore. Depois a gente vai vir com a rota put, que é para editar os dados do usuário. E a gente também vai receber o ID do usuário por parâmetro aqui. User controller, class, update. E aí a gente vai ter a rota show, tá? Em cima da index, e por seguinte aqui a gente vai ter a rota index, tá? E a rota post vai ser uma das primeiras aqui. Vou separar ela porque a gente vai aplicar o JWT logo menos em tudo isso aqui, tá? Então, pessoal, aqui a gente já acabou de instalar o JWT. Agora a gente vai rodar esse outro comando aqui, ó, que vai servir para que a gente possa publicar a configuração do JWT aqui no config, ó. Vocês podem ver que no momento não tem nenhum arquivo aqui que chama JWT. Na hora que a gente rodar esse comando, a gente vai começar a ter. Então vai ser PHP artisan vendor, dois pontos. Aí vai ser um publish de publicar mesmo, tá? Publish. Hífen provider igual a. Aí eu vou abrir string e no meio da string eu vou colocar Timon contra barra JWT out contra barra providers contra barra Laravel service provider. Certo? Vocês podem ver que agora que sim, a gente tem aqui o nosso arquivo jwt.php. E agora sim também a gente vai usar aqui o PHP artisan jwt dois pontos secret. A gente gerou uma chave secreta aqui, tá? E a gente vai estar usando isso aqui para gerar os outros tokens quando o pessoal for acessar. Aqui a gente tem um tempo também para o token, etc. Enfim. Bom, continuando com a instalação do JWT, porque não é só isso, tá? A gente vai agora lá na model de users. Então vou fechar aqui rapidamente. Vou na model dos users, que está aqui em app, models, user. E aqui na frente do authentic table, eu vou colocar implements jwt subject. Ó, que está sendo importado aqui da onde, ó? Timon jwt out, certo? Ok, dei um enter. E agora vai começar a dar erro porque vai falar que está faltando métodos. Então a gente vai implementar esses métodos aqui embaixo agora. E isso aqui é importante que a gente siga o nome à risca que eu vou colocar aqui, tá? Então vai ser get jwt identifier. E vai dar um return this get key. Opa. Get key. E o outro método é o public function get jwt custom claims, que vai retornar simplesmente um array vazio. Na hora que a gente salvar isso aqui, o erro, ó, já até parou de dar, certo? Isso aqui é para que toda hora que o usuário logar, a gente gera um token. Em caso ele deslogue, a gente vai retirar esse token dele, vai fazer o tratamento do token dentro da aplicação também, certo? E agora a gente vai aqui em config, ó, out, e aqui em guards, o que a gente vai fazer? A gente vai acionar a parte da API aqui agora, porque aqui, ó, aqui que a gente está fazendo aqui dentro do guards, a gente está salvando. Se a nossa aplicação for web, a gente está salvando a sessão baseada no usuário. Então lá no web, por exemplo, num login ou numa área financeira da vida, a gente está salvando a sessão do usuário. É como se fosse um cookie. Aqui para a API, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai usar, em vez de sessão, a gente vai usar a API e o JWT. Então vamos lá. No guards, aqui eu vou colocar API, setinha para a direita, abrir um array. E aqui dentro do array eu vou colocar driver apontando para JWT, vírgula, provider apontando para users. Simplesmente isso. Aqui no default, como a nossa aplicação em Laravel vai ser somente
uma API, tá? Para o front-end a gente vai usar outras tecnologias, então eu vou apagar essas duas linhas e vou colocar aqui guard API e passwords users, certo? Perfeito. Aqui dentro do config é só isso. E o que acontece agora? A gente poderia ir lá configurar o nosso usuário para quando ele logasse, já acionasse o token e tudo mais. Mas eu não vou fazer isso ainda, tá? O que eu vou fazer aqui agora para vocês é vir aqui, fechar essa pasta app aqui, e vou vir em Bootstrap App. Por que Bootstrap App? Aqui dentro da Bootstrap App, a gente vai configurar agora aqui o with middleware. E a gente vai configurar um middleware também para o JWT. E o que é um middleware, tá, pessoal? Um middleware é um comportamento que intercepta as requisições HTTP da nossa API. Então, por exemplo, eu quero fazer o login. Ele vai verificar se você pode ou não fazer o login, se você tem um token realmente para fazer o login, ou se você tem um token específico para acessar aquela certa rota, por exemplo, listar dados financeiros sensíveis. Eu posso acessar isso? Eu tô com um token para acessar isso? Então a gente vai fazer essa tratativa. E o middleware, ele sempre vai rodar para toda requisição. Então, por exemplo, se eu quero acessar essa rota barra aqui, vai rodar o middleware que eu configurar aqui, certo? Ele pode, então vai exibir isso aqui para mim. Eu quero rodar users para deletar um usuário. Ele pode, vou rodar novamente esse middleware aqui que eu vou configurar. E assim vai, em toda a rota vai acionar esse middleware. Da mesma forma que em qualquer sessão ele vai acionar essas tratativas aqui. E se não achar uma tratativa específica para ele, ele vai trazer a tratativa do próprio Laravel. Certo, pessoal? Então, aqui no with middleware, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa variável aqui, middleware, e vou colocar setinha, append to group. Append to group. E aqui eu vou colocar jwt.out. E depois das aspas eu vou colocar o middleware que a gente vai criar. Só que aqui eu coloquei errado, ó. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Certinho. E aqui vai ser a instância do middleware que a gente vai criar nesse exato momento. Então a gente vai lá, php artisan make middleware, jwt middleware. E vocês podem ver aqui que em app, em HTTP, tem controllers e requests. Quando eu der um enter, middleware, jwt middleware, certo? E quais são as configurações que a gente tem que ter dentro desse middleware aqui, tá? Para que a gente possa, sempre que rodar, a gente fazer uma tratativa. Então aqui a gente vai colocar um try, tá? Um catch, chamando aqui um API exception, EX, tá? Então olha aqui o API exception entrando em cena de novo, junto com o return success, o return error, por exemplo. Tá, a gente vai fazer o seguinte agora. Aqui no try, a gente vai criar uma variável de user e vai receber jwt-out do facades aqui, ó, time jwt-out facades, 2 pontos, parse token, setinha para direita, authenticate. Então aqui a gente está verificando se o nosso usuário, faltou o hífen aqui novamente, se o nosso usuário está autenticado. Se sim, ele não tem problema nenhum em usar aquela rota específica. Se não, a gente vai cair aqui no catch, que é onde a gente vai realizar algumas validações agora. Então a gente vai vir aqui, ex instance of, e aí eu posso colocar aqui token invalid exception, tá? Importando aqui, ó, do Timon, JWT exceptions, token JWT exceptions. E aqui, por exemplo, é um token inválido. Eu estou tratando aqui a exceção do token inválido. Então eu vou dar um throw new API exception, passando aqui o seguinte, ó, quais parâmetros ele espera? Mensagem e o status, tá? Que é o code aqui. Então eu vou falar aqui token inválido, porque é essa tratativa que a gente está fazendo aqui. E o status eu vou passar como response
e vou importar aqui dessa biblioteca aqui, dois pontos, HTTP Unauthorized, ou seja, ele não está autorizado a acessar essa rota, por quê? Porque o token dele está inválido, certo? Vamos partir agora para uma outra validação. Else if ex instance of token expired exception. Então, se o token ele foi criado, mas o tempo de duração dele já expirou, e existe um tempo de duração, por exemplo, por padrão é 1 hora, a gente vai exibir aqui token expirado, ponto, e aqui no status a gente vai passar response, dois pontos, não autorizado também. Porque se está expirado, é porque não existe mais. Então ele não pode acessar aquela rota, certo? Por fim, mas não menos importante, eu vou adicionar um else aqui. E vai também ter um throw new API exception. E vai ter um token de autorização não encontrado, ponto. E response HTTP unauthorized. Por que que eu encaixei isso aqui no else, tá? Porque se não cair no inválido e nem no expirado, é porque não existe. Não existe uma outra forma do token se basear na nossa aplicação. Ou ele existe, ou ele é inválido, ou ele é expirado, ou ele não existe. Perfeito? E se ele existir, eu vou cair aqui na linha 23 aqui da autenticação do usuário. Perfeito? Então o nosso middleware está configurado. Agora a gente vem aqui e chama o arquivo dele. JWT middleware, class. Pronto. Agora, qualquer rota que a gente acionar, automaticamente já vai acionar isso aqui e automaticamente a gente vai verificar se a gente fez login, porque é somente através do login que a gente vai gerar um token para o usuário. Certo, pessoal? Então, agora vamos fazer aqui a tratativa nas rotas. Essas rotas dos usuários, por exemplo, a de destruir, restaurar, atualizar e criar, até mesmo a gente criar, a gente ainda tem que trabalhar em cima delas. A gente tem que criar o CRUD dos usuários. Mas antes disso, vamos configurar o middleware aqui. Então, vou criar aqui, ó, route, middleware. E aqui eu vou chamar o nome que eu dei lá no middleware aqui na app, ó. jwt.out. Vou copiar esse nome e vou colocar aqui, ó, jwt.out. Na verdade não precisa nem do... Aí vou deixar o colchetes aqui. Group. A setinha group, né? Vou abrir uma função, não vai receber parâmetro nenhum. Vou abrir chaves e fechar aqui. E aqui, como eu estou acionando o meu middleware, aqui dentro dele vai ficar todas as rotas que eu quero que use somente para serem utilizadas caso a gente tenha um token. Então, por exemplo, se a gente quer deletar um usuário, a gente tem que ter permissão para isso. A gente está logado no sistema, por exemplo. Se não, eu não posso liberar que a pessoa ela delete um usuário. Porque, por exemplo, se alguém tem acesso à minha rota, que a gente já viu aqui, que qualquer um pode acessar basicamente, por exemplo, o barra. Se isso aqui, eu tenho um link fixo já na internet, por exemplo, api.hortifruti.com, e uma pessoa coloca a barra lá na internet, lá na URL, por exemplo aqui, ó, vou até pegar para vocês verem. Vou abrir aqui o Edge. Coloca isso aqui na internet, só que com um endereço já fixo, já na nuvem, ele consegue acessar isso aqui, certo? Agora, supondo que eu não tenho nenhuma proteção para as rotas, eu não tenho esse middleware aqui para verificar se eu tenho um token ou não. Se eu sei aqui o caminho da rota de deletar, por exemplo, o barra users, barra delete, barra, aí eu passo o ID. Por exemplo, barra delete, barra ID, certo? Aqui, se eu rodar isso aqui, ele vai conseguir deletar meu usuário. Por quê? Porque eu não valido se tem token, eu não tenho proteção nenhuma nas minhas rotas. Então, pessoal, isso é coisa séria. A gente tem que implementar o token JWT nas nossas aplicações, para que coisas como essas aqui não aconteçam. Para que não chegue uma pessoa que sabe o básico e comece a burlar a nossa aplicação. E já aconteceu comigo, tá? Eu já assisti uma aplicação
perder vários usuários e ter que usar o backup do dia anterior por causa dessa questão aqui, porque a pessoa descobriu esse exploit aqui e começou a deletar. Rodou aqui ID1, ID2, ID3, ID4, ID5 e foi deletando. E quando a pessoa foi ver, já perdeu tipo 100 usuários no banco de dados, sendo que restaurar o banco e perder um monte de coisa do dia atual, certo? Então todas essas rotas aqui eu vou colocar aqui dentro. Deixa eu identar, certo? Então a rota de deletar o usuário, de restaurar, de atualizar, de procurar só um usuário, de procurar todos os usuários, certo? Então elas vão ser protegidas, todas elas, tá? E por que a única rota que está aqui é a Store? Ela não vai ficar protegida? Exatamente, ela não vai ficar protegida. Mas por quê? Porque o usuário ele pode simplesmente querer cadastrar uma conta dele mesmo para poder começar a usar o sistema, certo? E como é que ele vai cadastrar uma conta para ele mesmo se ele não tem um token? Então, aqui no nosso caso, tá? Na nossa aplicação de Hortifruti, essa rota vai ficar para fora. Mas, por exemplo, se eu tenho uma rota, uma aplicação, na verdade, que somente o administrador vai poder cadastrar outros administradores e outros usuários, como por exemplo um RP. Eu sou dono de um RP e só eu vou ter acesso para criar um outro administrador para gerir o sistema comigo, ou para criar os usuários para gerar o sistema. Nesse caso, a rota ficaria aqui dentro também, protegida. No nosso caso, não vai ficar protegida porque a gente vai ter a opção do usuário poder criar a sua conta livremente assim. Vou lá, vou colocar meu nome, e-mail, senha e vai rodar, certo? Vamos ver se aqui se o token ele está funcionando. Vamos fazer o seguinte: a gente vai vir aqui, vai criar uma rota aqui de get aqui fora, vai colocar teste-token com uma função que não recebe parâmetro e vou dar um return API Sussex, passando um array vazio para data, e a mensagem é: aqui está a rota sem proteção. E aqui dentro eu vou criar também um route get barra teste token proteção. Tá passando também uma função que não recebe parâmetro, return API Sussex, passando data vazio, e aqui está a rota com proteção. Vamos ver agora se a gente consegue acessar as duas rotas. Beleza, então essas rotas são dentro de user, então eu tenho que usar o prefixo barra users barra teste token. Vou rodar. Aqui está a rota sem proteção, ou seja, eu consigo acessar, certo? Vamos testar agora com proteção. Teste token proteção. Erro inesperado na API. Por que deu esse erro inesperado na API? Porque a gente não tem um token definido aqui para a gente poder usar as rotas que estão aqui dentro. Então, mesmo que seja um erro inesperado na API aqui, a gente ainda vai fazer as tratativas do token e tudo mais, mas a gente já vai ver que aqui fora, sem proteção, está rodando. E com proteção, mesmo que seja um erro ali, 400 no caso, a gente não vai conseguir rodar esse método. Ou seja, a nossa rota ela já está protegida contra ataques, ou caso a pessoa venha aqui, eu quero listar o usuário de D1, aí puxe dados do usuário lá de e-mail, nome da mãe, nome do pai. A gente não pode deixar que esses exploits aconteçam no nosso sistema. Então, por isso, a gente tem que proteger as nossas rotas, tá? Aqui eu vou apagar. E, como a gente já configurou, na próxima aula a gente vai configurar agora o CRUD do usuário completo e também a parte de autenticação. Então, a gente vai ter um login, que vai gerar um token, a gente vai ter o logout, e a gente vai conseguir aqui já criar um usuário, editar um usuário, exibir um usuário e tudo mais. Tá, pessoal? Então, fico por aqui. Um abraço. Até a próxima aula.